da nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo na doce e preciosa paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer o nome do Senhor nesta noite. É bem verdade que já temos sentido a presença de Deus. Glória a Deus. Louva a Deus por estar retornando. Oh, aleluia. Amém. Deus abençoe muito o pastor. É um prazer muito grande estar aqui consigo compartilhando deste momento. E tenho certeza de que Deus continua falando conosco. Deus abençoe os jovens desta igreja, que ali nos ajudou na tarde da bênção na nossa igreja também. Foi uma bênção. Eu agradeço a Deus pela vida deles. E cada um dos irmãos que aqui estão, nós já temos motivo para engrandecer ao nome santo do Senhor. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus aqui esta noite. Eu confesso que Deus falou ao meu coração fortemente já pela manhã hoje. Glória a Deus. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo acerca desta palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos. Como é culto com a participação dos jovens, eu quero compartilhar esta palavra. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. É o versículo de número 13. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. É o versículo de número 13. Nós vamos meditar na palavra de Deus, ler alguns versículos e acreditamos na grandeza e no poder de Deus e continuar falando conosco aqui esta noite. Eu tenho certeza de que aquele que veio buscar certamente já está recebendo Deus. Hoje é uma sexta-feira de vitória. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13. Todos acharam? Amém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto desse quem? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou no vale de e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. Ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele lhe disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-lhe de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mora. Eis, lá vem o sonhador mora. Os irmãos podem se assentar. Aleluia! Jesus Cristo de Nazaré. Bom é estarmos aqui, adorando a nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Deus tem uma palavra para o teu coração aqui esta noite. Aleluia, eu creio. Eu tenho algo de Deus para passar para você, uma revelação extra-bíblica. Aleluia, A qual Deus. Deus vai falar conosco aqui esta noite. Meus irmãos, nós temos observado a Bíblia Sagrada, e quando lemos o livro da criação, o livro do Gênesis, no capítulo número 37, eis aqui uma palavra, um texto conhecido por todos, ao qual muitos intitulam dizendo José do Egito. Porém, José não era do Egito. José passou pelo Egito. Mas observe, meus irmãos, que a Bíblia diz que havia um homem por nome de Jacó. Jacó significa suplantador, ao qual teve seu nome trocado para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. A Bíblia diz que esse tinha um filho, conhecido como José, o seu segundo filho mais novo, ao qual a Bíblia nos narra que tinha 17 anos de idade, quando apacentava as ovelhas de seu pai, ou seja, José era um pastor de ovelha. Eu quero que os irmãos compreendam que naquela época, para o povo de Israel,
Ser pastor de ovelhas era um privilégio, era uma função exercida por muitos. Mas a Bíblia diz que agora, sendo este pastor de ovelhas, eis que além de ser pastor de ovelhas, era o filho mais querido de Jacó. Pois a Bíblia diz que José era o filho da sua velhice, era o filho que ele mais amava. E a Bíblia diz que agora Jacó resolve fazer para o seu filho amado uma túnica de várias cores, símbolo de honra, símbolo também de privilégio. E a Bíblia diz que quando ele coloca e dá a túnica para o seu filho por nome de José, eis que os seus irmãos que ali estavam, os seus irmãos que rodeavam a casa, que rodeavam aquele lar, os seus irmãos mais velhos, começaram a invejar, e aquela túnica acendeu mais ainda a ira dos seus irmãos, não aceitando e até mesmo perguntando, por que José é o mais amado, é o mais querido? Meus queridos, a Bíblia diz que a ação do seu pai trouxe ali uma reação dos seus irmãos de inveja, de conspiração, não aceitando que era aquele o mais amado. Pois bem, nós vamos entender que José era filho da mulher que Jacó amou por nome de Raquel, tendo ele não só José, mas o mais novo por nome de Benjamim, ao qual era o menino, era o mais moço e o mais novo. Pois que a Bíblia diz que agora Deus resolve dar um sonho para José. Deus resolve dar um sonho para José. Interessante é que naquele momento Deus estava trazendo para ele uma revelação ou uma profecia do que Deus faria sobre a vida dele. Eu quero que os irmãos entendam que esta noite, que no Antigo Testamento, sonho não era simplesmente um sonho qualquer, mas sonho também tinha o mesmo significado que profecia. Sonho também era revelação de Deus. E quem era sonhador, quem tinha sonhos, certamente era um sinal de que Deus estava falando com aquela pessoa. E observe que naquela época não era qualquer um que tinha a interpretação de algum sonho ao qual era sonhado naquela época. A Bíblia nos narra que agora era necessário que tivesse um homem, muitas das vezes com um Espírito de Deus, um profeta, um homem usado para ter a interpretação de alguns sonhos. Mas observe que quando o homem era ímpio, não servia a Deus, chamava ele os magistrados, chamava ele os magos, os sábios, os astrônomos, para dar a interpretação daquele sonho, porque o sonho era muito requerido, o sonho era muito também naquela época um sinal de reverência para os sonhos, porque o povo respeitava o sonho naquela época. E agora eu começo a contemplar e imaginar na minha ciência, no meu conhecimento, que eu imagino que Deus se levanta no trono do céu celestial e resolve mostrar para José uma grande exaltação que Deus realizaria na vida daquele jovem. Pois bem, ele não era com a idade avançada, tinha 17 anos de idade, era um jovem pastor de ovelhas, porém já desde a sua mocidade, quando ele contemplou ele, começou a ter a conspiração dos seus irmãos contra ele. E Deus dá agora uma revelação para ele pela madrugada. Eis que ele está no seu campo. Eis que ele está no seu campo. E quando ele está no seu campo, cuidando da sua plantação, ou cuidando também de tudo quanto ele tinha plantado, eis que a Bíblia nos narra que os molhos dele crescem mais do que os dos seus irmãos, enquanto os dos seus irmãos murcham e se prostram perante o de José. E a Bíblia diz que os molhos dos irmãos de José agora rodeavam de José. Deus estava dando para ele uma revelação do que Deus faria na vida dele, um sinal de exaltação de Deus sobre a terra. Eu quero que os irmãos entendam que esta noite, que agora quando Deus mostra o campo para ele, acredito eu que Deus queria mostrar para ele: olha José, certamente será aí uma exaltação que eu te darei, mas será uma exaltação difícil, com choro, porque a Bíblia nos dá de uma forma clara que difícil é plantar, difícil é colher. A Bíblia diz que quem leva os seus molhos chorando, aleluia, cantando, certamente voltará, sem dúvida, com uma alegria, andando e chorando, voltará com alegria. Literalmente, Deus queria mostrar para ele que Deus o exaltaria, mas seria uma exaltação dolorosa, de choro. E eu aqui esta noite, eu quero vir aqui esta noite
para ministrar sobre a tua vida uma grande exaltação de Deus que virá sobre a tua vida. Ouça o que Deus fala ao meu coração e guarde no teu coração. Se possível, Deus vai parar a terra só para poder te colocar num destaque de exaltação, porque os teus sonhos não são sonhos qualquer. O que você tem sonhado não são apenas sonhos dados ou sonhos sonhados de barriga cheia, mas são sonhos revelados por Deus. Pastor, eu quero confirmar aqui esta noite que nesta igreja Deus levantará, aleluia, homens e mulheres, aleluia, com tanta autoridade que muitos milagres acontecerão nesse lugar. Eu quero profetizar que neste lugar será um celeiro de missionários, um celeiro de pregadores, um celeiro de cantores, um celeiro de ganhadores de alma. Deus vai continuar salvando e o nome do Senhor será glorificado. Ouça aqui, Deus muda, Deus muda, ouça, Deus muda. Deus muda o protocolo só para poder exaltar um servo na terra. Sabe o que é isso? Ouça o que eu vou dizer aqui esta noite. A Bíblia nos narra, livro de Joel, capítulo 2, versículo número 28 em diante, e a dizer que derramarei do meu espírito sobre servos e servas e sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Ouça que interessante, aleluia, olhando para a lógica, olhando para a situação lógica, vamos compreender que é mais normal, não é assim, pastor? Um jovem ser sonhador e os mais velhos, mais anciões ter visões. Isto é o normal, mas Deus trouxe uma promessa: eis que quem sonhará vai ser os mais velhos, mas quem vai ter visões vai ser os mais jovens. Sabe o que é isso? Deus está levantando uma geração, não falo de pouca idade, porque juventude não é somente ter 17 anos, ter 18 anos, enquanto há vigor, enquanto há força, enquanto há ano para adorar, isso também é sinal de juventude. Mas eu quero dizer aqui esta noite, diante da presença de Deus, que Deus fala aqui, que Ele ainda cumpre sonho na terra. Sabe qual é? O intuito do adversário é tentar ofuscar o teu sonho, mas enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há Jesus. Enquanto há Jesus, há vitória e há milagre da parte de Deus. Eu quero profetizar aqui esta noite, em nome de Jesus de Nazaré, não sairá ninguém daqui sem antes ter o renovo dos seus sonhos sobre a tua vida. Eu profetizo, não sairá ninguém daqui sem sentir um toque onipotente do Mestre tocando sobre ti, dizendo: meu filho, não temas, eu ainda cumpro o sonho. Meu filho, não temas, fui eu quem falei e eu vou cumprir sobre a tua vida. Pode passar os céus e a terra, mas o que Deus falou não passará. Ainda que caia as folhas do campo e seca-se a erva, a palavra do Senhor persiste para todo sempre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria, ou diria Deus e não faria? Eu tenho certeza absoluta, aquele que prometeu é fiel, e fiel é quem os prometeu, e Ele mesmo fará. Se tu está pensando que sonho só vem para quem dorme, tu está enganado. Sonha para quem vive e glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou falando de sonho de quem está dormindo, eu não estou falando aquele sonho que você tem quando vai dormir no seu leito. Eu não estou falando do sonho e da promessa de Deus, que Ele prometeu que Ele levantaria você e faria de você uma atalaia e uma tocha usada por Deus, e Deus salvaria a tua família, curaria e daria vitória em nome de Jesus de Nazaré. Isso aqui é para quem crê. Quem crê já está dando glória, mas quem não crê está murmurando. Então dê glória e exalte o nome do Cordeiro de Deus.
serve aqui, irmão. Eu quero profetizar na tua vida.